Olá pessoal, tudo bem? Então a nossa fala ela diz respeito ao poder legislativo. Então nós entendemos que o poder legislativo, a composição dele, ela é representada pelo Congresso Nacional, na qual existem membros do parlamento que representam o povo e membros do parlamento que representam os estados, nessa composição federalista que nós conhecemos, que é o nosso país, né? Outros países também seguem essa mesma particularidade, mas nós é bem evidente essa é muito bem desenhado essa composição. Então nós temos os deputados federais, e aí eu vou evidenciar dando um foco no poder legislativo da União. Naquilo que couber, nós também podemos fazer alguma alusão aos representantes do poder legislativo estadual e municipal, né? Deputados estaduais e vereadores, mas o nosso foco aqui é o que diz respeito ao poder legislativo da União. Então, nós temos um órgão legislativo que ele é bicameral. Nós temos aquilo que diz respeito aos deputados federais e aquilo que diz respeito ao Senado, certo? Com relação aos deputados federais, ele é composto, as vagas que são disponíveis são 513 vagas, sendo no mínimo 8 para cada estado e no máximo de 70. Então você vê que existe uma proporcionalidade de acordo com a população do estado, existe uma quantidade de deputados federais, certo? Eles têm um mandato de 4 anos, podendo ser eleitos e reeleitos, né, inúmeras vezes. Inclusive você tem aí deputado que tem 5 mandatos nas costas, você tem eu acho até, isso é um posicionamento particular, eu acho que isso é demais. Eu acho que chega um momento que precisa se oxigenar, né, o poder, e eu acho que muitos até concordam com o meu ponto de vista. Eu acho que a estrutura, às vezes, ela contribui para um certo comodismo. Então, mas essa é a forma que figura o nosso Estado, né? O nosso Estado, assim, o brasileiro, a União. Então, nós temos o mandato é de 4 anos, ou seja, nos termos legais são chamados de 4 sessões legislativas, podendo ser eleito e reeleito inúmeras vezes o candidato. Em Goiás nós temos 17 vagas para deputados federais, e em São Paulo nós temos 70 vagas, certo? Cabe ressaltar que apesar de nós não termos nenhum território naquela figura que é tratada pela Constituição, os territórios, mas existe também uma previsão de que para os territórios eles podem ter seus deputados federais também e que existe uma disponibilidade fixa de 4 cadeiras para o território, certo? É bom frisar porque no momento nós não temos territórios, mas caso tenhamos, existe uma previsão legal. Com relação ao Senado, nós temos 81 senadores, né, representando os estados, o Distrito Federal. Os senadores eles possuem um mandato por 8 anos, então são 8 sessões legislativas, né? E as eleições são de 4 em 4 anos, havendo uma rotatividade. Como é que funciona essa rotatividade? A cada 4 anos ocorre a eleição para senador, sendo que em algumas teremos 2 vagas, em outras teremos apenas uma vaga, ok? E cada senador ele é eleito já com os seus suplentes, ou seja, cada senador, por ter um mandato que é tão longo de 8 anos, também ele pode ser eleito e reeleito incessantes vezes. Mas por ser um mandato muito longo,
ele vai, quando você elege um senador, já consigo, né, com ele, você já elege 2 suplentes, certo? E por ser esse mandato tão longo, é importante que tenha esses 2 suplentes, porque muita coisa pode acontecer durante esses 8 anos. Muitas vezes alguns saem da função para convidado para assumir outras funções de Estado, ou muita coisa acontece, né? Então, é por isso que o mandato é longo e são necessários 2 suplentes. E quando você elege, já é automático essa escolha desses 2 suplentes, certo? Nós temos as maiorias que são maiorias absolutas, maiorias relativas e a maioria qualificada, certo? O que quer dizer? Quando a gente fala da maioria, às vezes naqueles momentos que vão ser votados algumas pautas no Congresso. E aí precisa-se de um certo quórum. Quando você fala de maioria, você faz menção aos quórums, certo? A gente sabe que existem diferenças entre matérias, e de acordo com a matéria é que exige-se esses quórums. Então, quando você fala da maioria absoluta, você está falando de 50% mais um. Ou seja, no caso dos deputados, você tem 200 seria 257 essa maioria absoluta mais um, certo? 50% mais um, não é 51%. 50% mais um. No caso dos senadores, essa maioria absoluta seria 41 senadores, certo? E para que serve essas definições de maioria absoluta? O que é votado para exigir essa composição? Nós temos as leis complementares, elas exigem a maioria absoluta. A maioria relativa já diz respeito à maioria, ou a maioria relativa ou maioria simples, né, como é conhecido, já diz respeito à maioria dos presentes. De acordo com a quantidade de presentes que estão ali naquele momento da votação, já pode ser votado determinadas leis ordinárias. Porque quando diz respeito à lei ordinária, o quórum exigido diz respeito à maioria relativa, certo? Então, assim, é bom depois vocês darem uma olhada. O artigo 60 da Constituição, a partir do artigo 60 ali, o artigo 60 fala sobre emendas constitucionais, mas existe um rol tratado na Constituição que define muito bem o que é cada um dessas maiorias, certo? O que demanda certos quórums, as matérias, então é muito bem explicitado na Constituição. Então cabe nós darmos uma olhada e fazermos uma leitura para fixar melhor o conteúdo. Aí quando você fala de maioria qualificada, ele já tem uma outra conotação, certo? Não basta mais a metade dos parlamentares, a Constituição já define como que tem que ser essa maioria qualificada. E ela está muito relacionada com a matéria que vai ser votada também. Por exemplo, quando você fala da emenda constitucional, que trata de tratados internacionais. Quando você fala de tratados internacionais, para ser recepcionado, nós precisamos de 3/5 do, do, dos presentes, entendeu? Para que vote. Esses 3/5 tem que votar, todos favoráveis à matéria que está sendo questionada naquele momento. Por exemplo, quando vai ser tratado uma lei orgânica. Isso eu falo você, mas assim, é só para você pensar essas matérias e como que elas são abordadas pelos nossos parlamentares, certo? Como é que elas vão ser votadas, como que ela vai ser discutida. Porque é um processo meio, a gente sabe que é lento e que aí quando você entende essa composição, aí você consegue perceber por que é demorado algumas temáticas que estão aí já há muito tempo sendo discutidas, por que não é votada mais rápido?
Então você consegue entender, peraí, porque demanda uma estrutura muito mais complexa, não é tão simples como parece, né? O estudante de direito ele tem que saber disso. Então, para aprovar uma lei orgânica de um município, por exemplo, são 2/3, né? 2/3 para que tenha a aprovação. Então, assim, para autorizar a instauração de processo contra o presidente da República, vai instaurar um processo contra o presidente da República, o juízo de admissibilidade. Os deputados federais, para que aconteça, para que o processo seja instaurado, seja viabilizado, precisa-se de 2/3, né? É o quórum qualificado, 2/3 aprovem. Vocês lembram do processo da Dilma, do impeachment da ex-presidente Dilma, por exemplo? Então, quando tem aquelas falas daqueles deputados, é a admissibilidade do processo. Aquelas falas que ficaram muito marcadas, né, para quem acompanhou, é simplesmente a admissibilidade do processo. Então, passa também pelos deputados federais, né? É interessante saber disso. Algumas atribuições do Congresso Nacional. O Congresso Nacional possui algumas atribuições. E essas atribuições são assim: algumas precisam da sanção do presidente, outras já não precisam de sanção do presidente, né? Então, o Congresso ele tem uma maior, vamos chamar de uma maior autonomia, outras não. Então, que diz respeito à sanção do presidente, que ele precisa sancionar no final, por exemplo, existem algumas leis que, para serem promulgadas, elas precisam, no final, dessa anuência do presidente. As leis ordinárias e as leis complementares, por exemplo, elas precisam da anuência do presidente. Ou seja, você entende que existe uma competência que ela é privativa e uma competência que é concorrente, né? Entre o Congresso e a Presidência da República. Vamos pensar, legislar sobre direito civil, direito empresarial, incorporação, subdivisão, desmembramento de estados, né? E dentre outros temas que precisam dessa sanção presidencial. Então tem temas que são mais sérios, que precisa do poder, dessa participação do poder legislativo e essa anuência do poder executivo, certo? Já aquelas que não necessitam da sanção presidencial, nesse caso já é uma competência mais exclusiva do Congresso Nacional, você pode... o que nós temos? Nós temos os decretos legislativos, né? Como exemplo, nós temos também a ratificação de tratados internacionais. Quando se trata de tratados internacionais, compete a quem? Compete ao Congresso, né? Sem a anuência do presidente. Então, quem tem competência para isso? A competência é do Congresso, sem a necessidade da sanção presidencial no final. Essa recepção aí de tratados internacionais. Para que o presidente da República e a vice-presidência se ausentem há mais de 15 dias fora do Brasil, para que eles viajem, né, façam as viagens e fiquem ausentes durante um tempo maior que 15 dias, precisa-se da sanção do Congresso, sem a anuência do presidente, sem a sanção do presidente, né? Ou seja, é uma competência meio que exclusiva. Autorização de estado de sítio, declaração de guerra, celebração de paz, não precisa da sanção do presidente, ok? Então, o Congresso ele tem essa autonomia para fazer isso. Para julgar contas do presidente também. Então, são temas de extrema relevância e que não precisa
da sanção presidencial, certo? Outra coisa que é interessante também, que nós vimos recentemente, a convocação de ministros. O Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, ela tem competência para convocar. E outra coisa, pessoal, não é convidar, é convocar. Então pode-se convocar presidente da República, presidente não, pode-se convocar ministros de Estado, ah, né, dentre outras figuras do âmbito jurídico, os deputados eles podem convocar para prestar algum esclarecimento. Nós vimos isso. Esse ano foi recheado de questões tratadas pelo direito constitucional e que nós percebemos bem aquilo. Porém, o que acontece? Quando se convoca, quando se trata de ministro, de figura pública, eles podem, muitas vezes, recusar falar alguma coisa, entendeu? Eles utilizam esse recurso. Isso pode acontecer, certo? Não é porque ele vai que ele é obrigado a falar alguma coisa, certo? Mas a presença dele é importante. Então, só reiterando, eles não são convidados. Essas funções que estão ligadas diretamente ao presidente da República, essas pessoas elas podem ser convocadas a prestar algum esclarecimento, certo? Então, a Assembleia Legislativa, os senadores, eles têm competência para fazer isso? Eles têm competência, certo? E a não ocorrência, quando isso acontece, você tem que prestar esclarecimento. O que acontece? Às vezes a pessoa vai e fica calada, mas ela tem que prestar de alguma forma esclarecimento, ou seja, por escrito, ou seja, alguém vai fazer isso por ele, certo? Mas porque senão incorre em crime de responsabilidade. Então, é interessante a gente pontuar isso, né? Porque às vezes a pessoa vai, fica calada, ela vai lá e ela não presta as informações que foram solicitadas, pode acontecer. Porém, algum tipo de esclarecimento, essa figura pública, ela tem que oferecer. Porque se ela foi convidada, não foi à toa. Na verdade, não é convidada, né? Eu falei convidada, mas é convocada. Se ela foi convocada, não foi à toa. Foi para fazer algum esclarecimento, certo? Então, ela chegando lá, ela tem que prestar esse esclarecimento, seja por meio de um advogado, depois por escrito. Isso aí tem que acontecer, tá bom? Então tá, por hora é isso. Depois nós vamos dar continuidade no assunto, falando de competências que são privativas à Câmara, tá ok? Até mais.